Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Domingo difícil, né? Para todo mundo que torce pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Um domingo de muita reflexão, um domingo de muito pensamento, um domingo de olhar um pouquinho para o que aconteceu até agora e repensar. E eu espero que esse sentimento, esse pensamento que hoje passa pela cabeça do torcedor vascaíno, também esteja passando pelos membros da atual diretoria do Vasco da Gama. Esse sentimento de repensar o que foi feito até aqui, repensar se é o melhor caminho permanecer com o que vem sendo feito, repensar as pessoas que trabalham hoje no Vasco, repensar de um contexto geral. O que é bom, continua. O que é ruim, deixa de lado, desiste e recomeça. Essa é a atual situação. E a gente vai falar muito sobre isso aqui com vocês hoje. Vamos falar sobre o técnico Fábio Carille, que até o momento não apresentou nada de bom no Vasco da Gama. Já tem aí mais de 15 jogos sob o comando do nosso Cruz Maltino e a pergunta é: qual é o trabalho do técnico Fábio Carille? O que ele entregou até agora? Vale a pena, de verdade mesmo, vale a pena permanecer com o Fábio Carille no comando técnico do Vasco? Acho que é uma pergunta super justa a se fazer e a gente vai comentar sobre isso com vocês aqui nesse vídeo. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades. Teremos aí pela frente, né, um Fala Gigante fato muito agitado, muito movimentado e cheio de informações para todos vocês. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí, né, muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, sempre com muita informação, sempre com muita novidade, muita vascainidade para todos vocês. Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, meu amigo torcedor vascaíno de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente este Fala Gigante falando exatamente sobre o técnico Fábio Carille. Um treinador que chegou ao Vasco em dezembro do ano passado. Um técnico que, assim que foi anunciado pelo Vasco da Gama, todo torcedor vascaíno tinha um pé atrás muito grande com relação ao treinador. O Fábio Carille, ele é campeão da Série B do Campeonato Brasileiro com o Santos. Entretanto, o Santos, ele foi campeão do ano passado da Série B com um recorde. Entretanto, um recorde negativo. O Santos foi o campeão da Série B com a menor pontuação da história. O Fábio Carille, de fato, no Santos não fez um bom trabalho. Um elenco bem qualificado e bem legal do Santos. Elenco que hoje, por exemplo, tem talvez um dos melhores atletas desse primeiro semestre de 2025, que é o Guilherme, que estava no Santos do ano passado, mas não tinha o mesmo destaque que hoje tem, jogando no Clube Paulista, sob o comando técnico Pedro Caixinha. O Guilherme era um atleta que, de fato, no Santos, aliás, o Fábio Carille era um técnico que, de fato, no Santos, não é bem quisto até hoje. Não era e não é. O torcedor santista não quer ver o Fábio Carille nem se pintado de ouro. E aí, esse mesmo técnico que sai de um time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, bastante criticado, que não vem de bons trabalhos. O Carille tem um trabalho ruim considerado no Santos. O Carille, ele vai para o Japão tentar uma sorte, não consegue dar certo por lá. O Carille vai para a Arábia tentar desenvolver um bom trabalho e não dá certo por lá. O último bom trabalho do técnico Fábio Carille foi no ano de 2017, sob o comando do Corinthians, onde ele conquista o Campeonato Brasileiro. De lá para cá, a gente não vê um bom trabalho do técnico Fábio Carille. E o Vasco quis insistir nessa peça. E hoje a gente está vendo dentro de campo aquilo que o torcedor vascaíno ele esperava que de fato fosse acontecer. O Vasco, dentre os 12 times de campeonato carioca, é o que teve menos finalizações por jogo, gente. Isso é um absurdo. O Vasco é uma equipe que finalizou menos do que o Maricá, do que o Sampaio Correia, do que o Madureira, do que o Nova Iguaçu,
do que o Volta Redonda, do que o Português, do que a Portuguesa, do que o Bangu, que foi rebaixado, do que o Boa Vista. Isso pra mim não é normal. Ah, Lucas, o Vasco não tem ponta. Ok. Ok, eu acho justa essa ideia sim. Eu acho justo a gente analisar o trabalho do técnico Fábio Carille através disso. Infelizmente, o técnico trabalhou sem pontas no elenco. Mas eu não tenho dúvidas que mesmo sem a chegada de Nuno, de Lloyd e de Benjamin Garré, com os jogadores que o Fábio Carille tinha no elenco, dava pra fazer alguma coisa. Dava pra fazer alguma coisa. O Alex Teixeira eu acho que seria titular no Maricá, no Sampaio Correia, no Madureira, no Nova Iguaçu, no Volta Redonda, no Portuguesa, no Bangu. O Jean Davi também. Qualquer garoto da base também. Então, assim, se os times pequenos trabalham com as peças que tem, por que o Fábio Carille não pôde trabalhar com as peças que tem também? Essa é a situação pra mim, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. O trabalho do Carille foi pior. E o trabalho do Carille foi pior também num quesito que pode parecer bobo, mas é o quesito de dribles certos. Todas as equipes do Campeonato Carioca, a não ser Madureira e Maricá, acertaram mais dribles durante as partidas disputadas no estadual do que o próprio Vasco da Gama. Gente, isso é surreal. Isso é surreal. Além disso, dos grandes, o Vasco é que teve menos posse de bola, dentre Fluminense, Botafogo e Flamengo. É o que acertou menos passes dentre Fluminense, Botafogo e Flamengo. Então, o trabalho do técnico Fábio Carille hoje, meu amigo torcedor vascaíno, é, sim, simplesmente horroroso. É muito fraco. É muito limitado. Muito limitado. Assim, o Vasco ele contrata um técnico que tem um trabalho bom na carreira, que foi com o Corinthians, uma sequência de trabalhos ruins em competição de nível mais baixo e um modelo de jogo cheio de deficiência em todas as fases. No sistema defensivo, no sistema de meio campo, no sistema ofensivo. Esse é o atual técnico do Vasco, que tem também em números, além desse que a gente trouxe a vocês, números de uma forma mais geral, ruins. Fábio Carille é um treinador que jogou 5 partidas contra clubes de Série A. Olha, as 6, não, 5. 3 contra o Flamengo, uma contra o Botafogo e uma contra a equipe do Fluminense. Foi apenas uma vitória contra o Botafogo e 4 derrotas. 3 derrotas para o Flamengo e uma derrota para o Fluminense. 20% de aproveitamento o Fábio Carille tem contra equipes da Série A do Brasileiro. E o que me preocupa é, assim como tem o Flamengo hoje, que é uma equipe qualificada, é uma equipe que de fato tem um nível técnico melhor do que o Vasco, na Série A do Brasileiro tem vários Flamengos, meu amigo. Tem Atlético Mineiro, tem Palmeiras, tem São Paulo, tem Corinthians. Então, assim, a situação é bem complicada para o técnico Fábio Carille, sim. E olhando isso para a Série A, se olharmos para um contexto geral, a situação, ao meu ver, fica mais preocupante. Porque o Carille tem 11 jogos no comando do Vasco. Ou, aliás, perdão, 12 jogos sob o comando do Vasco. São 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 4 derrotas. 11 jogos. 2 empates contra a Volta Redonda, salvo engano, contra o Sampaio Correia. O trabalho hoje do técnico Fábio Carille é um trabalho fraquíssimo. Fraquíssimo. Então é de fato muito preocupante, meu amigo torcedor vascaíno. É preocupante. E a questão é, vale a pena insistir? O Campeonato Brasileiro está aí à porta. A Sul-Americana está aí à porta. A terceira fase da Copa do Brasil está aí à porta. Temos dia 30 um Vasco e Santos. Santos de Neymar e São Januário. E aí? Vai assim? Com o técnico Fábio Carille desse jeito? Tá maneiro? Tá legal? Tá bonito? Então, assim, é definitivamente muito complicado. Muito preocupante a situação atual do nosso Cruz Maltino. Mas a informação que temos até o momento, independente de tudo que está acontecendo, e já aconteceu, é que o Pedrinho manterá Fábio Carille no comando técnico do nosso Vasco da Gama. Ele fica. Fábio Carille fica, será o treinador do Vasco, comandará a equipe durante, esses próximos 20 dias aí até a estreia do Campeonato Brasileiro. E é claro, dependendo de como o Vasco da Gama irá começar, a gente terá uma noção melhor do que irá acontecer. O certo é, Pedrinho confia no Fábio Carille. Pedrinho optou pela permanência do Carille. A minha questão é, será que o Carille, ele confia nele mesmo? Será que o Carille, ele confia no próprio trabalho dele? É uma dúvida. Ele foi perguntado e ele respondeu assim,
na entrevista coletiva de ontem. Muita pergunta. Qual que é a primeira? Físico eu já falei. Não. Qual que é a primeira? Então, qual que é a primeira? Físico. A gente está numa evolução, a gente teve uma semana com um jogo importante da Copa do Brasil, o Flamengo teve uma semana limpa, a primeira é essa. Então, a gente está num trabalho legal, evolução, jogadores chegando, se adaptando. A outra? A mental, sim, é algo que mais eu tenho trabalhado nesse período, e eu tenho que continuar trabalhando bastante. Né? E a outra? Não, está muito longe do que eu espero, do que eu acredito desse grupo, com um grupo de jogadores, agora conhecendo melhor ainda o elenco, cada um daquilo que eu penso futebol. Algumas coisas vão ser feitas dentro daquilo que eu acredito para o início do Brasileiro. Jogadores que chegaram e se machucaram nesse período também e atrasou um pouquinho esse processo, né? Mas agora nosso DM bem vazio, poucos jogadores, todos no campo aí para eu tomar as melhores decisões. Boa noite. Qual que é a primeira pergunta? O Pedrinho já falou, eu não vi o lance, então a resposta é dele ali. Eu estou muito confiante, eu sei bem o que eu quero aqui, aonde a gente pode chegar. Então a gente já começa por aí. Eu já falei sobre isso e vou repetir. É uma torcida que ela está machucada e a gente aqui dentro também tem que entender isso. Né? Ainda mais vendo os 3 adversários aqui da cidade conquistando nos últimos anos. Os 3 times conquistando Libertadores, enfim, Copa do Brasil, Brasileiro. Então essa paciência que eles não estão tendo, e não é de hoje, o ano passado passou 4 técnicos. Então ela não é de hoje, ela não é de agora. Mas aqui dentro, assim, muito convicto daquilo que eu imagino, daquilo que eu penso e o tanto que a gente pode melhorar. Carilho. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, eu venho aqui rapidamente para te dar um recado e pedir um favorzaço, tá? O negócio é o seguinte, a gente passou nesse período de carnaval sem postar vídeos. E o que eu venho pedir a você é a sua ajuda, que o YouTube ele dá uma segurada, né? Normal do algoritmo do YouTube deixar de divulgar o nosso conteúdo quando a gente para de publicar. Então eu venho pedir para você que curte o nosso canal, só para deixar o seu like nesse momento, pode ser? Deixe só o seu like, o seu joinha, o seu gostei aqui embaixo, para que o YouTube volte a divulgar o nosso conteúdo. Duro, né? Pode esse resultado ridículo do Vasco da Gama contra o Flamengo, mas é assim, a gente jamais desistirá do Vasco, seguirá aqui, te deixando informado, porque até o início do Brasileiro muita coisa vai acontecer. Então curta e se inscreva, que a gente está aí quase chegando na marca dos 148 mil inscritos. Fechou? Com você agora. Voltem aí, fiquem com o vídeo. Fui! Meu amigo torcedor vascaíno, tenso, complexa de fato a situação do Vasco da Gama. Mas é claro, a gente não vai pegar ninguém, infelizmente como se usa esse ditado, né? Ninguém para Cristo, ou seja, não iremos crucificar apenas o técnico Fábio Carille, que o trabalho do Vasco da Gama é muito ruim de um contexto geral, né? É ruim na comissão técnica, é ruim na parte da diretoria, o departamento de futebol é ruim, o responsável pela preparação física é péssimo, e é uma loucura, na minha opinião, isso. O caso Daniel Félix é um caso que deveria ser investigado. Essa é, assim, a minha opinião mesmo, que eu não consigo entender, eu, Lucas, não consigo entender o que esse rapaz ainda faz no Vasco da Gama, gente. Daniel Félix é um profissional que está no Vasco desde 2019. Foi o ano que ele chegou ao nosso Cruz Maltino. 2019, junto com Vanderlei Luxemburgo. Ele chega ao Vasco em 19, fica no Vasco da Gama durante o ano de 20, 21, 22 e vai para o Corinthians em 23, junto com a comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo. Em 23, quem chega no Vasco é um tal de Diego Pereira. Um rapaz que reformulou totalmente a parte física do Vasco da Gama. Não apenas reformulou, como revolucionou. Depois de anos, a gente via um Vasco correndo em campo, a gente via um Vasco intenso fisicamente, a gente via um Vasco ganhando dos seus adversários na parte física. E tem que ser assim. Se o Vasco é uma equipe limitada tecnicamente, a parte física, tem que sobrar para o Vasco conseguir se destacar em alguma coisa. Não adianta você ser limitado tecnicamente, fisicamente também. Aí, meu amigo, você fecha o caixão e vai embora.
O Vasco ele tem que ser, por si, uma equipe muito boa fisicamente, para sobrar em campo e fazer essa parte física acabar equilibrando com a parte técnica. E a gente viu isso em 2023. O time do Vasco em 2023 era uma equipe muito limitada. Ainda mais quando o Ramon Dias pegou aquele time. Mas o que era impressionante naquela equipe era a parte física. O Vasco chegou no final do Campeonato Brasileiro voando fisicamente, por conta do trabalho do Diego Pereira, que veio junto com o Ramon Dias da Arábia Saudita. A gente viu um Paulinho Paula voando. A gente viu um Payet, né, principalmente naquele início de 2024, após uma preparação física do próprio Diego Pereira em cima dele, fininho, voando. A gente viu um Verratti voando, a gente via, né, eu tô lembrando aqui os atletas, um Peck voando, um Marlon Gomes voando, um Jair voando, um Matheus Carvalho voando. Ramon Dias, de fato, deu um jeito para aquela equipe, deu uma cara para aquela equipe e automaticamente passou muito pelo trabalho físico do próprio Diego Pereira. Só que o que aconteceu? Em 2024, o ano inicia, o Ramon fica com o Diego Pereira e o Pedrinho entra para o Vasco da Gama ali em meados de maio, já sem o Ramon Dias. Ele pediu para sair do Vasco, o Diego Pereira automaticamente com a saída do Ramon também saiu, mas o Vasco ele assinou contratos separados com cada membro da comissão técnica. Então o contrato com o Ramon era um contrato com o Diego Pereira era outro, um contrato com o auxiliar era outro. Tanto, né, que durante esse processo de trabalho do Rafael Paiva no Vasco, um dos auxiliares do Paiva era o antigo auxiliar do Ramon. Ele ficou no Vasco da Gama. Ele optou por ficar com o Rafael Paiva no Rio e iniciar um novo momento na sua carreira. E o Diego Pereira queria fazer a mesma coisa. O Diego Pereira queria fazer exatamente a mesma coisa. Ele queria ficar. Ele queria ser um membro da comissão permanente do Vasco da Gama. Ele queria ser auxiliar permanente do Vasco. O Diego Pereira é natural do Rio de Janeiro. Informações que o Diego Pereira é um torcedor do Vasco da Gama. E ele queria ficar. Ele queria deixar de acompanhar o Ramon. Poxa, morar no Rio de Janeiro, ser um membro da comissão permanente do Vasco da Gama e fazer dessa parte física do Vasco o que ele fez durante todo aquele ano de 2023, onde ele esteve presente. Só que sabe o que o senhor Pedrinho... E aí eu tô aqui para criticar. Não tô aqui apenas para aliviar, não tô aqui apenas para passar a mão na cabeça. Eu tô aqui para criticar. O que o senhor Pedrinho fez foi um escárnio com o vascaíno. Diego Pereira insistindo na sua renovação, querendo ficar no Rio de Janeiro. O Pedrinho manda o Diego Pereira embora e traz o Daniel Félix para ser o preparador físico da comissão permanente do Vasco da Gama. Um rapaz que não fez absolutamente nada pelo Vasco, hoje é o membro da comissão permanente do Vasco. E desde o momento que esse rapaz chegou no Vasco da Gama, o Vasco morreu fisicamente. O Vasco, desde maio do ano passado, é uma equipe fisicamente frágil, fraca, ruim, limitada, porque o trabalho dele é ruim. E a gente vê um Corinthians voando fisicamente. Voando. O Corinthians fisicamente voa em comparação aos seus adversários. Por quê? Por conta do trabalho do Diego Pereira. Então é muito importante a gente lembrar disso também. Não esquecer que hoje o Vasco tem um auxiliar, um preparador físico, muito fraco, com todo respeito ao Daniel Félix. Mas é isso que o Vasco aparenta dentro de campo. E deixou escapar, deixou ir, e queria ficar ele, um preparador físico de grande qualidade, que é o Diego Pereira. Então, assim, tem coisas que de fato só acontecem com o Vasco, mas muito por culpa das pessoas que fazem parte do próprio clube. Deixa aí a sua opinião nos comentários sobre essa situação de Diego Pereira, Fábio Carilli, um fala gigante aí muito agitado, triste, duro, complexo de ser feito, mas sempre muito importante. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, tá, desse domingão, e já já a gente tá aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, Vascaíno. Duro, mais um domingo complexo para o torcedor cruzmaltino.